Olá, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você, meu irmão? Seja bem-vindo ao nosso 14º dia do nosso propósito de oração, jejum e leitura da palavra. Nesse tempo nós estamos lendo todo o Evangelho de Mateus e no devocional de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 21. Meu irmão, que capítulo incrível, não é verdade? O que está acontecendo aqui? Jesus ele acabou de entrar em Jerusalém, ele entra em Jerusalém, com um jumentinho, e você percebe que Jesus fala assim para os discípulos, quando eles estavam chegando em Jerusalém, Jesus falou, olha, pega lá uma jumenta, vocês vão ver uma jumenta, do lado dela você vai ver um jumentinho, e Jesus então entrando na cidade. Aqui cabe uma aplicação muito poderosa para nós, porque Jesus, irmãos, era tudo que o povo de Israel queria. Mas Jesus veio numa embalagem que o povo de Israel não gostou da embalagem. E na nossa vida com Deus é da mesma forma. Deus sempre vai mandar na nossa vida o que a gente precisa, mas numa embalagem que a gente não gosta. O que o povo de Israel queria? Eles queriam alguém revolucionário para poder fazer frente ao Império Romano, para poder libertar eles de toda a opressão, de toda a pressão ali religiosa, econômica, política que eles estavam enfrentando naquele período. Jesus era o que eles precisavam para trazer a verdadeira libertação das almas deles. Mas Jesus veio diferente, ele não veio montado num cavalo branco, ele veio num jumentinho. E ali todas as multidões começaram então a clamar Hosana, 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 porque o filho de Davi estava entrando em Jerusalém, a cidade da paz. Aonde que Jesus vai? Jesus vai direto para o templo. Chegando lá ele encontra aqueles cambistas, todo aquele comércio ali. Jesus então, tem aquele momento onde ele derruba todas aquelas mesas e fala assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração. O que é a casa de Deus hoje, irmãos? A casa de Deus hoje é quando nós, que somos pedra viva na edificação da casa espiritual para o Senhor, nós nos reunimos. Nós somos morada de Deus individualmente? Somos, mas quando nós nos reunimos como pedras vivas, nós construímos um grande edifício, que isso é chamado casa de Deus. E aí para a habitação do próprio Deus, a Bíblia fala que a casa de Deus será chamada casa de oração. Por isso que nós estamos orando nesse tempo, buscando ao Senhor, lendo a sua palavra, jejuando, porque a casa de Deus, que somos nós, individualmente, mas também no coletivo, nós precisamos ser chamados de casa de oração. Jesus então no templo, dá essa lição para eles ali. Jesus cura também muitos enfermos lá no templo, aonde ele derruba ali as mesas, ele cura muita gente ali. E aí, mais uma vez, a gente vê as crianças, ao lado de Jesus cantando Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Os fariseus, ficam ali bravos. Jesus fala, vocês nunca leram, que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Então Jesus aqui, ele entrou em Jerusalém, está no templo. E aí Jesus, então foi para os lados de Betânia. Jesus passa a noite ali. Logo de manhã, ele indo de novo para o templo, ele encontra uma figueira, ele tem fome, ele manda aquela figueira secar. Jesus mais uma vez está falando de oração aqui. Jesus fala com os discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer qualquer coisa, no verso 22. E tudo quanto pedides em oração, vocês recebereis. Perceba que quando Jesus entra em Jerusalém, é a segunda vez que ele fala de oração. Porque, meu irmão, não existe vida cristã vencedora sem oração. Você que está me assistindo, você quer ser um crente abençoado por Deus. Eu sei, você já é abençoado, mas sem oração, irmãos, as coisas não vão fluir muito bem. Por isso que nesse tempo nós retiramos para a gente orar, buscar o Senhor, direção de Deus, porque a oração é o que move o coração do cristão. E aí Jesus, mais uma vez, dentro do templo, os fariseus, a Bíblia fala que eram os principais sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos do povo, e a multidão vieram ter com Jesus, perguntando para ele, com que autoridade você fala, com que autoridade você faz essas coisas? Jesus então pergunta de João Batista, era do céu ou dos homens? Mas aqui, Jesus já, naquela pergunta que ele faz para os anciãos, ele já está respondendo na verdade. Porque qual era a autoridade de Jesus? Porque ele tinha se submetido ao batismo de João. E aqui tem uma outra aplicação poderosa na minha e na sua vida.
Você quer ser levantado como autoridade? Seja aquele primeiro que serve. Porque alguém que quer se levantar para ensinar, ele primeiro precisa se assentar para poder aprender. Porque, meu irmão, Jesus se submeteu. E aqui Jesus está falando que ele se submeteu ao batismo de João. Por isso que ele tinha tal autoridade para fazer as coisas que ele fazia. Você quer ter autoridade, meu irmão? Anda no caminho da submissão, não é verdade? Anda no caminho da submissão, né? A tudo aquilo que o Senhor nos colocar. Então se assenta primeiro. Talvez hoje nós olhamos para algumas pessoas e falamos, com que autoridade essa pessoa faz isso? Meu irmão, mas a gente às vezes não vê o histórico de submissão que essa pessoa tem. Quem tem histórico de submissão tem histórico diante de Deus. Porque Deus ama um coração submisso, mas Deus rejeita um coração soberbo. Porque ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça àquele que é humilde. Então, meu irmão, seja humilde, seja submisso na presença de Deus. Jesus, então, para encerrar o capítulo, ele conta duas parábolas. A primeira parábola dos dois filhos, que o pai mandou eles ir para a vinha trabalhar. Um falou, não pai, tamo junto, eu vou lá, mas não foi. O outro falou que não ia, mas depois se arrependeu e foi. Então o alvo de Jesus na primeira parábola é contar sobre arrependimento. Ele comparou o primeiro filho com os fariseus ali, ou seja, eles não se arrependem, ou seja, só tem aparência de bondade. Você já viu gente que chega perto de nós e fala, tamo junto, vamos romper, mas na hora mesmo do vamos ver, eles somem? É comparado a esse primeiro filho aqui, ó, que só tem aparência de bondade. Alguém já disse certa vez, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Ou seja, aqueles que só têm aparência, Mas eu quero te dar um toque nessa manhã. Seja verdadeiro diante de Deus, diante das pessoas. Seja verdadeiro diante da igreja do Senhor. Pode mostrar seu coração. Deus ama a sinceridade, Deus ama a humildade, meu irmão. Amém? Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente sincera na presença dele. E para encerrar, ele conta mais uma parábola. E é uma parábola assim maravilhosa, que é dos lavradores maus. Ou seja, o dono da vinha saindo deixou um terceiro para poder cuidar. E aí eles enviaram trabalhadores para poder plantar. Aqueles que ficaram mataram, enviaram de novo, eles mataram. Depois vieram o filho. E aí o que fizeram aqueles lavradores maus? Mataram também. Aí Jesus falando assim para os fariseus, e se viesse o pai da seara, o que vocês acham que ia fazer? E ali todo aquele povo percebeu que foi Jesus falando a respeito de si ali, Ele fala aí no verso 43, portanto vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será entregue a um povo que lhe produzirá os respectivos frutos. Será tirado de vós quem? Será tirado dos escribas, dos fariseus, dos anciãos, daquele povo hipócrita ali. O reino de Deus foi tirado para eles e dado para um povo que daria o respectivo fruto desse reino. Você sabe para quem que o reino foi nos dado, irmãos? Foi dado para nós. Foi tirado deles e foi dado para nós. O que o Senhor espera de nós? Respectivo fruto. Olha que bacana, bênção demais, não é verdade? Então, meu irmão, anda nesse caminho, do Senhor Jesus. Que capítulo poderoso, Fazendo a leitura aqui, eu fiquei muito edificado. Espero que você também seja edificado no Senhor Jesus. Deus te abençoe e até no próximo devocional. Tchau, tchau.